Olá, começa agora o UFSCar Notícia, o programa que traz informações da Universidade Federal de São Carlos. E hoje você vai ver. Desafio da Olimpíada Brasileira de Satélites atrai participantes de várias partes do país. A ideia é justamente as crianças falarem assim, qual é o meu espaço, que tecnologia eu posso chamar de minha. Pela primeira vez, pesquisadores encontram parasitas em ossos de dinossauro. Nós encontramos um número grande de micro-organismos dentro dele. Isso foi, inclusive, o que a gente encontrou fossilizado, né? Fora o que foi perdido. O UFSCar opta por embalagens sustentáveis para refeições. O UFSCar Notícia está no ar. A programação da UFSCar da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia trouxe um desafio da Olimpíada Brasileira de Satélites, o que atraiu pessoas de várias partes do país. A UFSCar trouxe uma programação especial durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E entre as atividades, teve o desafio da Olimpíada Brasileira de Satélites MCTI. E para falar sobre isso, eu converso agora com Rafael Aroca, que é coordenador da Olimpíada Brasileira de Satélites MCTI, e também com a vice-coordenadora, a Nádia Sassenko. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui na TV UFSCar. E eu começo perguntando da importância de trazer esse tema, satélites, já para os jovens estudantes brasileiros. Esse é um assunto motivador, né? O tema espacial fascina e motiva muita gente, né? E é uma desculpa para a gente conversar sobre vários assuntos: elétrica, mecânica, software, geografia, física, matemática. Então, o objetivo, né, da Olimpíada Brasileira de Satélites MCTI, organizada em parceria da UFSCar, Agência Espacial Brasileira, INPE, USP, é de desmistificar um pouquinho o tema. Várias instituições de peso envolvidas nesse projeto, né, que desperta nos estudantes brasileiros aí, já planta a sementinha dos estudantes brasileiros sobre esse tema, né, como o mundo dos satélites. Desmistifica um pouco, né, Nádia? Sim, olá, Kelly, muito obrigada pelo convite, a gente que agradece. Com certeza, na Agência Espacial Brasileira, a gente procura sempre pensar que a política espacial, tudo que é relacionado à área espacial, tem que estar a trabalho da resolução dos problemas nacionais, né? Com a educação, então, a ideia é a mesma, é se aproximar das pessoas, né? Eu acho que hoje em dia está muito claro que ficou mais fácil, a tecnologia está mais acessível, os próprios satélites que eram vistos como coisas para países ricos, para cientistas geniais, na verdade a gente está vendo que todos nós podemos e devemos nos apropriar disso, devemos nos apropriar dessa discussão, né? A política nacional do espaço, ela é muito importante, que cada brasileiro saiba falar dela, que ela seja usada para fazer a nossa gestão ambiental, para que a gente faça satélites nas escolas, como já tem sido feito, né? O Ubatuba Sat, que foi criado por uma escola, agora com a Olimpíada Brasileira de Satélites MCTI, com a coordenação do professor Rafael Aroca, a ideia é justamente as crianças falarem assim, qual é o meu espaço, que tecnologia eu posso chamar de minha, né? E ela fazer do jeitinho dela, né? Colocar ali customizar a assinatura dela no satélite que ela achar interessante. De uma forma geral, existem também outros programas, como o Programa Globe, no site da AIB, né, gov.br/AIB, existe lá no final também outras políticas educacionais da AIB que a gente pode acessar, né, e que a gente está tentando justamente direcionar toda com o convite do professor Rafael para a Olimpíada Brasileira de Satélites do MCTI. Agora, com relação a essa semana, né, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que tem esse desafio, né, da Olimpíada Brasileira de Satélites MCTI, qual é a avaliação de vocês da participação, né? Porque teve inscrição de pessoas de várias partes do país. Teve, Kelly, teve inscrições aí se a gente olhar no mapa do Brasil inteiro, né, de todas as regiões. Então, a gente mostra como tem gente interessada, gente disposta a aprender, a trabalhar e fazer propostas. A Nádia falou uma coisa muito legal que eu queria reforçar, que é o exemplo que ela deu do Ubatuba Sat. Gente, eles foram reconhecidos como a equipe mais jovem do mundo a lançar um satélite para o espaço.
né, uma escola de ensino médio pública de Ubatuba, né, do professor Cândido Moura, né, ele organizou o pessoal, eles construíram o satélite, projetaram, testaram, e ele foi lançado para o espaço e funcionou, né? Então não foi um projeto caro do outro mundo, né? Foi acessível numa escola. E é essa mensagem que a gente quer levar e usar isso como desculpa para discutir vários temas aí educacionais. E o que a gente pode esperar da Olimpíada Brasileira de Satélites MCTI, que vai acontecer no ano que vem, não é isso? Eu espero que, assim como no caso da Semana Nacional, a participação seja o mais inclusiva possível. A gente está vendo várias abordagens, então a gente tem uma abordagem artística, a gente tem uma abordagem mais generalista de inteligência artificial e uma mais específica mesmo para a arquitetura de CubeSats. Eu acho interessante essa visão do MCTI, do professor Rafael e também da EB, de que o espaço é interdisciplinar, todos nós temos alguma contribuição para essa área que é tão importante, né? A gente é um país com vocação agrícola e no nosso dia a dia todo mundo já usa espaço, então é interessante a gente se apropriar, mas não de uma forma só para gênios, só para homens, não, para meninas, por meio da arte, por meio de textos de ficção científica, teve categoria de meme, enfim, se você não é de satélite, você é de foguetes acadêmicos, tem oportunidade aberta na IB também, tem eventos online, fórum para a indústria, então eu acho que é o espaço que você quiser chamar de seu, seja lá qual for a sua área. E, Rafael, como a gente faz, né, para ter mais informações sobre a Olimpíada? Tem o nosso site, obsat.org.br, Olimpíada Brasileira de Satélites, né, .org.br. Lá tem informações do desafio que está acontecendo, tem as equipes, então quem quiser conhecer mais das equipes, tem o nome, tem o logotipo, tem o estado, a cidade, e aí no final da semana, sexta-feira, a gente já vai divulgar o resultado dessa primeira semana, né, que vai ser bem legal, já está bem legal. Pensando no meio ambiente, a UFSCar optou por embalagens sustentáveis para as refeições. Desde o começo da pandemia, a UFSCar substituiu as refeições presenciais nos restaurantes universitários pela entrega de marmitas. As embalagens utilizadas são feitas de polipropileno, um tipo de plástico que conserva o aroma, não quebra e é resistente a mudanças de temperatura. Além disso, é 100% reciclável. Nós vamos para um rápido intervalo e, a seguir, pela primeira vez, cientistas encontram parasitas em ossos de dinossauro, que ganhou um apelido, dinozumbi. O dinossauro é uma nova espécie e o parasita que acometeu, né, que o acometeu, também terá um nome e é uma nova espécie de parasita. O UFSCar Notícia volta já. A gente volta com uma notícia importante para a ciência brasileira. Pela primeira vez, cientistas encontraram parasitas em ossos de dinossauro. Cientistas da UFSCar, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e da Unicamp descobriram pela primeira vez parasitas em ossos de dinossauro. E para falar sobre esse assunto, eles estão aqui com a gente na TV UFSCar. Converso primeiro com o professor Marcelo Adorna, da UFSCar, pesquisador da universidade. Professor, qual que é a importância, né, para a ciência dessa descoberta? Bom, a princípio, né, se trata da primeira evidência de parasitas fossilizados dentro de estruturas ósseas de dinossauros, hein? A primeira do mundo. Então, isso é muito relevante para a ciência nacional e também internacional. E esse material continua na UFSCar? Isso, é um material fóssil, né? Restos de dinossauros não avianos, que são aqueles pescoçudos, que foram coletados na região de Rio Preto, próximo a Rio Preto, com mais ou menos 82 milhões de anos, e esse material continua ainda em análise no nosso laboratório, lá, ali na UFSCar, né, Departamento de Ecologia, e também disponível a visitação no Museu da Ciência de São Carlos. Parte desse material também está exposto. Isso que é bacana, né? Os moradores da cidade, da região, também têm acesso a esse material. A Aline e o Tito, que estão com a gente aqui nessa entrevista, começaram a pesquisa na UFSCar e hoje estão lá na Federal do Rio Grande do Norte. Conta para a gente como é que foi esse trabalho. Esse trabalho ele começou, na verdade, faz tempo. Eu desenvolvi o trabalho junto ao laboratório de paleoecologia do professor Marcelo, né? Eu comecei a trabalhar com esse material na graduação na UFSCar, tá? Lá em 2006.
Só que a proposta no trabalho era outra. Quando eu voltei para o pós-doutorado, em 2017, no laboratório do Marcelo, revisando esse material, a gente descobriu um osso muito estranho, que a gente tinha identificado no passado como um pequeno dinossauro pescoçudo, só que esse osso, que ele tinha uns caroços esponjosos muito estranhos. Então, parecia algum tipo de doença, talvez um câncer ósseo, e a gente resolveu olhar com mais atenção para esse material. Na época, o meu pós-doutorado estava sendo realizado com pegadas, e o Tito estava realizando o mestrado dele na Unicamp com tecidos fossilizados. Então, a gente conversou ali no laboratório e decidiu por mandar esse material para análise no mestrado do Tito, para que ele fizesse cortes finos, né, dos ossos para investigar a doença a nível microscópico. E foi o que foi feito. Então, esse material foi mandado lá para a Unicamp, foi tomografado, foi depois fatiado em uma parte dele em lâminas bem fininhas para serem observadas no microscópio, e aí vieram as grandes surpresas. Foi a identificação da doença em si, da doença óssea em si, em primeiro lugar, que foi uma novidade interessante, e a segunda novidade foi a descoberta dos parasitas, que foi o mais surpreendente, assim. E aí que a Carol entra na história, que é a nossa paleoparasitóloga do laboratório. O material foi para a mão dela e ela acabou por descobrir o que pareciam uma pequena população de parasitas, transformou-se na mão da Carol numa enorme população. Então, mais de 70 micro-organismos que ela teve a capacidade de detectar dentro desse osso. Imagina o trabalho, né, Carol? 70 micro-organismos, foi uma surpresa para você? Isso, Kelly. Quando a Aline e o Tito, né, chegaram com esse material, e eles falaram, olha isso aqui, Carol, o que será que é esse material aqui, né, esses micro-organismos? A gente ainda estava, né, tentando descobrir o que era. E a gente levou para o microscópio de um dos laboratórios da UFSCar, e aí a gente, olhando no microscópio, veio a surpresa, né, como a Aline falou. E a gente encontrou vários micro-organismos, na verdade, depois para poder conseguir observar cada parte do material, contar, né, foram mais de 70 micro-organismos, aí a gente fez todo o trabalho, né, de medir, de procurar ver o que poderia ser isso, se estaria relacionado a alguma doença no bicho. De fato, foi o que a gente viu, né, que eram provavelmente parasitas sanguíneos, pela localização onde estavam esses parasitas, e aí a gente viu que as doenças, né, que a gente estava percebendo que o animal tinha ali, elas estavam realmente bem interligadas, né, bem relacionadas. E aí, será que foi por causa dessas doenças, hein, Tito, que esse dinossauro ganhou um apelido bem curioso, dinossauro zumbi? Pois é, pelo fato de ser um dinossauro pequeno, assim, para o grupo dele, né, dos titanossauros, a gente tinha colocado um apelido carinhoso de Bill. Mas depois, com esse aspecto dessa doença que deformava os ossos e tinha essas pústulas com pus ao longo do corpo, e comparando com pessoas e outros animais dos dias de hoje que tem essa doença, no estágio que a gente encontrou, tão agressivo, que estaria espalhado por todo o corpo, aí a gente achou que seria melhor um aspecto para o público geral de zumbi. Aí a gente apelidou de dino zumbi. Carinhosamente. Tá? Mas, confesso que o animal deve ter sofrido muito ao longo da vida. Esses caroços que a gente encontrou, primeiro, eles estão bem espalhados nos ossos, viu, Kelly? E agora, assim, como a Carol apontou, a gente acha que pode ter uma relação entre essa doença óssea detectada e os parasitas, e é o que a gente está investigando ainda na UFSCar. Cenas dos próximos capítulos. Isso. E falando em cenas dos próximos capítulos, né, de que forma essa descoberta impacta a ciência? Na verdade, essas doenças são doenças que a gente encontra ainda hoje, né, em animais atuais, inclusive a gente encontra em humanos também. Então, como sempre, a gente encontra o material fossilizado, a gente precisa sempre fazer esse paralelo com o que a gente tem hoje em dia, né? Então, a gente sabe que essas doenças, quando acometem um animal atual, elas trazem bastante sofrimento, né? O bicho, ele acaba tendo algum sofrimento, muitas vezes tem dificuldade mesmo para caminhar, para conseguir alimento, para conseguir, né, viver ali a vida dele. Então, a gente sabe que o animal deve ter sofrido mesmo, porque ele estava bastante parasitado, né? Nós encontramos um número grande de micro-organismos dentro dele. Isso foi, inclusive, o que a gente encontrou fossilizado, né? Fora o que foi perdido. E, além disso, ele estava com um conjunto de doenças, né? A gente, como os Titaline falaram, é difícil a gente saber o que veio primeiro, o que veio depois, né? Mas a gente está analisando para ter o máximo de informações possíveis em relação a isso. Eu ia dizer, né, que quando o Tito levou esse material para a Unicamp, a professora Frésia foi, né, a professora lá da Unicamp que identificou pela primeira vez essa estrutura
dentro da medula do osso, né? Então, olha que curioso, é um parasita que provavelmente adentrou, né, a ferida do animal enquanto ele estava vivo e se alojou na medula óssea, algo semelhante ao que a gente tem hoje com uma doença visceral que acomete muitas pessoas, né, os seres humanos, inclusive. Então, daí a importância também de estudar esse material para entender toda a evolução de uma doença que acomete o ser humano ainda hoje. Olha que bacana. E, Kelly, eu vou aproveitar, então, para ressaltar assim, a importância da diversidade neste trabalho. Então, cabeças de diferentes instituições pensando ao mesmo tempo, fazendo descobertas, trazendo descobertas que, às vezes, um laboratório fechado não teria feito se não houvesse essa parceria. Então, a professora Frezia, a participação dela foi fundamental para a descoberta, né, do parasita, a princípio, já que ela trabalha há um bom tempo com lâminas fossilizadas, foi responsável pela orientação do título. E se não fosse essa relação boa entre as universidades públicas, a gente não teria trabalho de tanta excelência. E falando de importância, tem mais uma importância, viu? Era desconhecido, até na medicina moderna, como se desenvolvia essa osteomielite, essa deformação infecciosa no osso até formar esses calos. Então, imagina, até na medicina atual, para as pessoas era desconhecido. Então, a gente conseguiu, através desse dinossauro, ver como o osso, estágio por estágio, ia se remodelando até esse estágio agressivo. O dinossauro, na hora que ele morreu, ele era um dinossauro idoso já, a gente conseguiu determinar isso, estava no estágio um passo antes de entrar para a necrose, o osso. Então, a gente conseguiu determinar o estágio último antes de chegar na necrose. Isso pode ser aplicado na medicina veterinária hoje em dia também. É uma pesquisa interdisciplinar, inclusive é uma nova espécie que foi descoberta, Tito? É uma nova espécie de parasita que está sendo descrita agora num trabalho em paralelo, protagonizado pela Carol e pela Aline. E, inclusive, esse parasita ainda vai ganhar um nome, né, professor? Isso, aí o parasita... Não, além do parasita, o dinossauro também é uma nova espécie. Tá? Então, o dinossauro é uma nova espécie e o parasita que acometeu, né, que o acometeu, também terá um nome e é uma nova espécie de parasita, tá? E lembrando que esses parasitas estão fossilizados, viu, gente? Apesar de estarmos em 2020, eles não retornarão à vida, ok? Eles estão petrificados. Muito bacana. Professor Marcelo, para a gente encerrar, como que é pessoalmente para o senhor, né, ver esses talentos, né, que passam pelo laboratório, que são orientados, tem ali todo o apoio da UFSCar, né, fazendo ciência, trazendo inovações tão relevantes para a gente? Não, é um orgulho muito grande, né, ter presenciado desde o início da graduação de alguns alunos, como foi o caso da Aline, né, que começou na graduação, fez um mestrado lá na UFSCar, né, fez o doutorado no Rio de Janeiro, mas com vínculos ainda com a gente, a Carolina, o Pedro, vários outros estudantes que passaram pela gente, o Tito mesmo, que acompanhou muito a Aline ali na UFSCar e acabou abraçando a causa do nosso laboratório, né. Isso é muito gratificante, ver que essas pessoas, essas mentes brilhantes, né, têm o seu início perto da gente e depois ganham um mundo. Isso que é fantástico. Estão ganhando o mundo, né? Com essa descoberta e com outras mais que virão. O UFSCar Notícias de hoje vai ficando por aqui, mas você sabe que a gente sempre quer saber a sua opinião sobre o programa. Então fale com a gente acessando TV UFSCar no Facebook. Obrigada pela audiência e até o próximo UFSCar Notícia.